Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Para quem não me conhece, trabalho aqui no curso LAC com as matérias de Direito Administrativo e a parte de Estatutos, correto? E a legislação dos concursos. Hoje nós iremos trabalhar a Lei Complementar 1080 de 2008, que ela vai instituir o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica. Perfeito? Estamos juntos, galera? Olha só, então vamos ficar atento, perfeito? Vamos ficar atento. Trabalhar com legislação não é fácil. Por quê? Você tem que ter atenção ao que a letra de lei traz para você, mas eu vou colocar alguns mapas mentais aqui no quadro para poder a gente deixar isso daqui tudo melhor trabalhado, perfeito? Qualquer dúvida é só mandar para a gente. Se quiser, pode me adicionar também lá no Instagram, que é @Prof. Geraldo Neto, ou então no Facebook, Geraldo Neto, você vai me encontrar lá. Ok, galera? Vamos lá então. Olha só, capítulo 1, disposição preliminar. Ele diz assim no artigo 1º, fica instituído na forma dessa lei complementar o Plano Geral de Cargos e Vencimentos e Salários aplicável aos servidores das secretarias de Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das autarquias, titulares de cargos e ocupantes e funções, atividades, expressamente indicados nos anexos 1 e 2. Perfeito? Não tem o que se falar aqui, a gente vai adiante, olha só. Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários. Primeira coisa que eu quero que você identifique. Vencimentos é uma coisa, salário é outra coisa totalmente diferente. Perfeito? Eu sei que você, a grande maioria, estuda também para concursos federais, estuda pela Lei 8.112, e a gente acaba aprendendo algumas classificações que não valem para a nossa legislação. Perfeito? Então tem que tomar um cuidado com relação a isso daí. Ok? Vamos lá. Artigo 2º. O Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, de que trata essa lei complementar, organiza as classes que o integram, ou seja, você já sabe que ele vai ser organizado em classes que o integram, tendo em vista a complexidade das suas atribuições, os graus diferenciados de formação, ou seja, nível médio, nível superior, nível técnico, de responsabilidade e de experiência profissional requeridos, bem como as demais condições e requisitos específicos exigíveis para o seu exercício, compreendendo 2 pontos. A gente vai entrar agora. O que acontece? Cada cargo, ele vai exigir um grau de instrução, um grau de experiência, uma qualificação, perfeito? E isso deve ser obedecido em cada caso, ok? Olha o que ele diz aqui, ó. Inciso 1. A identificação, agregação e alteração de nomenclatura de cargos, funções e atividades e suas respectivas atribuições na forma indicada lá nos anexos 1 e 3. Perfeito? A gente vai trabalhar mais à frente com esses anexos que ele menciona aqui, ok? Mas o cargo ele vai ter uma identificação, uma agregação, uma alteração, ele vai ter a sua nomenclatura, perfeito? Volta para cá. O estabelecimento de um sistema retributório que estrutura os vencimentos e salários. Lembre-se, gente, ó, vencimentos diferente de quê? Salário. Perfeito? Vencimento é diferente de salário. A gente não pode confundir isso daí. De acordo com o nível de escolaridade, o grau de complexidade das atribuições dos cargos e funções e atividades, por intermédio de 5 escalas de vencimentos. Ou seja, sublinha aqui no seu material, 5 escalas de vencimentos, compostas de referências e graus ou de referências, na forma indicada nos anexos 5 a 12. Olha só. Eu tenho escalas de, aqui ele bota aqui, ó, ele bota aqui, ó, graus, ó, referências e graus, ou só de referências. Você vai ver isso mais à frente, perfeito? Senão a gente embola o meio de campo todo. Porque até então, eu vou frisar aqui em cima, correto? Dos vencimentos, salários, perfeito? E vou te explicar o servidor que vai atingir a estabilidade, o que não vai, como acontece tudo isso, perfeito? Que de fato vai ser cobrado no teu concurso, ok? Inciso 3.
a instituição de perspectivas de mobilidade funcional mediante progressão e promoção. Outra coisa que você não pode confundir, progressão com promoção. Quando o servidor está progredindo, é um deslocamento horizontal. Quando ele está sendo promovido, é um deslocamento vertical, perfeito? Só para você lembrar disso, tá? Toda vez que você ouvir falar em progressão, o deslocamento é o quê? Na horizontal. Quando você ouvir falar em promoção, ele está se deslocando, ele está subindo, perfeito? Ele está sendo promovido, tá? Progredindo, promovido, ok? Foi? Isso é só uma técnica para você lembrar na hora da prova, tá bom? Que você vai estar nervoso, perfeito? Vai estar fazendo uma pancada de questões com vários tópicos que talvez você não tenha estudado direito, ou se estudou, está nervoso, não pode dar mole. Para os fins de aplicação deste plano geral de cargos, vencimentos e salários, considera-se. Agora ele vai dar alguns conceitos para a gente, perfeito? Ele vai falar para a gente aqui, ó, o que é classe, o que é referência, o que é grau, o que é vencimento. Então, no artigo 3º, você bota assim, ó, IPC, importante para concurso. O que significa isso daqui, ó? Isso daqui são os nossos conceitos que ele vai trazer aqui, ó. Perfeito? São conceitos que eles vão trazer aqui. Tá? Vamos lá. Classe. Ele diz o que é classe? É o conjunto de cargos e funções, atividades da mesma natureza e igual denominação. Ou seja, se eu tenho um conjunto de cargos, perfeito? Um conjunto de funções, um conjunto de atividade que tem a mesma natureza e igual denominação, perfeito? Isso daí é o quê? É uma determinada classe, ok? Estamos juntos? Então, se eu tenho semelhança nas funções, nas atividades, se elas possuem a mesma natureza, eu tenho o quê? Eu trato de uma classe. Cuidado, em outros estatutos, a palavra classe significa outra coisa. Ok? Não vamos dar mole. Olha só. Referência. O que é referência? Aqui, ó, símbolo indicativo do vencimento, do cargo ou do salário da função atividade. Perfeito? Lembrando, não confunda, tá? Gente, vencimento com salário é diferente. Perfeito? Grau, valor do vencimento ou salário dentro da referência. Então, a referência é o símbolo indicativo do vencimento, do cargo ou do salário da função atividade. Grau, valor do vencimento ou do salário dentro da referência. Ok? Estamos juntos? Padrão é o conjunto de referência e grau. Então vamos lá, vamos com calma. Se eu tenho referência e grau, eu tenho padrão. O grau é o valor do vencimento e do salário constante dentro da referência. Mas a referência e o grau, eles me dão o quê? O padrão. Entendeu, galera? Não, vamos lá, vamos de novo. Referência é o símbolo indicativo do vencimento ou do salário. Beleza. Agora, grau é o valor do vencimento ou do salário dentro da referência. E o padrão é o conjunto de referência e grau, ou seja, esses dois aqui. Vencimento é a retribuição pecuniária fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. Então, o servidor público ocupa o quê? O servidor público em sentido estrito, tá? Que é o que fez o concurso público para ocupar um cargo público. Ele recebe o quê? Vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo seu cargo. Diferentemente do que recebe salário. Perfeito? Olha só. Salário, retribuição pecuniária fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício da sua função, atividade, ok? Eu faço um breve comentário aqui com vocês, porque você que estuda o direito administrativo, a gente acaba tendo uma confusão relacionada a isso. Tá bom? Porque a gente sempre confunde salário com a remuneração. O que você tem que entender? Você tem aqui, ó, o servidor, beleza? Em sentido amplo. Esse servidor em sentido amplo, ele vai se subdividir em servidor em sentido estrito e no empregado público.
Perfeito? Lembrando, eu estou tentando trazer o máximo possível para vocês aqui, ó, de organização, ok? Lembrando a vocês que quando se trata de legislação, de direito administrativo, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque cada Assembleia Legislativa, cada Câmara de Vereadores faz o que quer, entendeu? E acaba ficando uma bagunça. Então isso daqui é só para te dar um norte doutrinário. O servidor em sentido estrito, ele ocupa o quê? Cargo público. Perfeito? Diferentemente do empregado público, que ele ocupa o quê? Emprego público. Perfeito? Agora, o servidor que ocupa cargo público, ele recebe o quê? Remuneração ou subsídio. Perfeito? E o empregado público recebe salário. Tá ok? A gente não pode confundir isso daí. Tá? Lembrando que salário, beleza, show de bola. E a remuneração é o vencimento mais vantagens que a gente vai falar já já. Eu não vou aprofundar nisso daqui, porque eu não estou dando aula de agentes públicos, ok? Mas é só para você conseguir enxergar mais ou menos. Só para poder ficar perfeito aqui, ó. O servidor público em sentido estrito, ele está lá na administração direta, autárquica e fundacional. E o cara que recebe salário está lá na sociedade de economia mista e nas empresas públicas, ok? Isso daqui é o que? É a nossa regra, ok? Perfeito? Tranquilo, meus amores? Aperta o pause e copia que o tio vai apagar aqui, tá bom? Não podemos dar mole com relação a isso daí. Olha só, voltando aqui. Remuneração, o valor corresponde ao vencimento ou salário acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus previstas em lei. Então, o que a gente tem que saber? Vou te passar a forma básica. O que é a remuneração? A remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens. Perfeito? Lembrando que o vencimento é aquela contribuição pecuniária, ou seja, é a parte básica. Ao passo que vantagem, elas são as gratificações, os adicionais e as indenizações. Perfeito? Então, vamos lá. Remuneração, vencimento mais vantagens, parte básica, mais as gratificações, mais as vantagens que são gratificações, adicionais e indenizações. É óbvio que nós temos diversas gratificações, diversos adicionais, diversas indenizações que não necessariamente vão vir com o nome de gratificação na frente, adicional na frente ou indenização na frente. Mas isso a gente trabalha mais para frente, perfeito? A gente vai passo a passo para você não confundir isso daí, ok? Então vamos lá, vou apagar o quadro, hein? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Seção 2, artigo 4, ele vai falar do ingresso. Olha só. O ingresso nos cargos, funções, atividades constantes do subanexo 2 e 3 do anexo 1 e 2 dessa lei, complementar far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, ou seja, ele entra lá no padrão inicial. Mediante concurso público de provas ou provas e títulos, obedecido os seguintes requisitos. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, para poder ele ocupar o cargo público, ele tem que fazer o quê? Um concurso público, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mapinha mental depois perfeito para vocês, mais completo. Vamos adiante aqui, que aí eu já te dou informações. Para as classes de nível intermediário, certificado, aqui ele já está cobrando o que é de cada um. Vou fazer o seguinte,
Vamos adiante que depois eu vou botar o mapa mental aqui para vocês. Para as classes de nível intermediário, certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente. Então, quando você ouvir falar em classe e nível intermediário, certificado de conclusão de nível médio ou equivalente, ou algum curso técnico ou algo que venha exigir aquele cargo. Perfeito? Lembrando, tá? Não confunda classe com padrão, ok? Para as classes de nível universitário, diploma de graduação em curso de nível superior. Ou seja, você passou num concurso público a nível superior, você vai pegar e vai entregar o seu diploma para comprovar o seu grau de escolaridade. Perfeito? Parágrafo 1º. Os editais fixarão os requisitos específicos de acordo com a área de atuação para cada concurso público. O que seria isso? Por exemplo, você tem um concurso público para escrivão da Polícia Civil. Ele vai fazer o quê? Ele pode colocar uma prova prática de digitador. Perfeito? Porque isso dali tem a ver com a natureza daquela área. Perfeito? É específico daquela área. Ao passo que um concurso público para a Polícia Militar, ele pode vir a cobrar o quê? Uma prova física um pouco mais severa. Entendeu? Ou então cobrar uma prova física, o que ele não cobra para um concurso do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque um policial militar, ele tem que ser forjado, entendeu? De maneira muito mais cuidadosa. Por quê? Porque ele tem que ter a sua preparação física, não só o que ele conhece, mas a preparação física para ele atuar na rua. E não só a preparação física, mas também preparação psicológica. Ele se submete ao quê? A avaliações psicotécnicas, perfeito? Foi? E em alguns casos, até exame antidoping, para saber se ele consumiu alguma substância ilícita, perfeito? Então, os editais, perfeito? O edital é até bom você botar aqui, ó, onde está escrito edital, tu bota assim, ó, lei do concurso. Tá? O edital é a lei do concurso, é ele que vai dizer o que tem e o que não tem, o que pode e o que não pode. Eles fixam os requisitos específicos de acordo com a área de atuação, ok? Parágrafo 2º. As atribuições básicas das classes de que trata esse artigo são fixadas lá no anexo 3 dessa lei complementar. Artigo 5º. Os cargos em comissão, as funções, atividades em confiança, obedecerão os requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissionais fixados no anexo 4 desta lei complementar. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. Você não pode confundir cargo em comissão com função de confiança, tá bom? Olha só, o cargo em comissão ele é diferente da função de confiança. Tá? Como seria isso, Geraldo? Essa diferença. O cargo em comissão da função de confiança. O cargo em comissão ele pode ser ocupado por particulares ou ele pode ser ocupado por servidores. Lembrando que eu tenho que ter o quê? Um percentual mínimo de servidores. Isso quem diz é a própria Constituição Federal. Já a função de confiança, função gratificada ou função de atividade de confiança, enfim, essa daqui, ela será o quê? Exclusiva do servidor público. Perfeito? Ela é exclusiva do servidor público. Em ambos os casos, elas serão para o quê? Para cumprir funções de direção, funções de chefia e assessoramento. Perfeito? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Toda vez que falar em cargo em comissão, função de confiança, não pode confundir isso. Porque o cargo em comissão ele pode ser destinado a particulares ou a servidores, de acordo com percentuais mínimos determinados em lei. Agora, a função de confiança só pode ser ocupada por servidor público. Perfeito? Lembrando que qualquer dos casos, seja no cargo em comissão ou função de confiança, só podem ser para cargos de direção, chefia e assessoramento. Ok? Isso
Isso está lá na Constituição Federal. Uma dica que eu dou para vocês, para concurso público, leia do artigo 37 ao 41. É de suma importância. Tem que ler, senão não vai fazer uma boa prova. Isso é para qualquer concurso público que você queira fazer, ok? Tem que ficar atento nisso daí, tá bom? Deixa o tio apagar aqui o quadro. Aperta o pause aí, que o tio apaga o quadro e a gente continua, tá bom? Vamos lá. Olha só. Já falei aqui com vocês, vamos adiante. Artigo 6º. Os cargos e as funções, atividades de supervisão, chefia, encarregatura indicados no subanexo 4 do anexo 1 e 2 serão providos ou preenchidos privativamente por servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos ou ocupantes de funções e atividades de natureza permanente. Ou seja, tu já está sabendo que essas funções e atividades aqui, ó, ela é exclusiva de quê? De servidor público que se submeteu a um concurso público. Lógico, porque o servidor público estadual, titular de cargo efetivo, é o cara que fez o quê? Perdão, é o cara que fez concurso público. Se ele ocupa alguma atividade de natureza permanente, ou seja, ele fez um concurso público. Entendeu, galera? Perfeito? Então, vamos lá, sublinha aqui, ó, cargo efetivo, ou então aquele que tem o quê? Natureza permanente, esse cara obrigatoriamente se submeteu a um concurso público. Perfeito? E é óbvio, se ele se submeteu a um concurso público, ele vai poder ocupar essa função de confiança, essas funções de atividades. Perfeito, galera? Estamos juntos? Não confunda com cargo em comissão, tá? Olha só. Parágrafo único. Ele diz aqui, ó, excetuam-se do disposto no caput desse artigo os cargos de chefe de cerimonial e chefe de gabinete identificados no subanexo 4 e os cargos de funções e atividades de chefe de gabinete de autarquia identificados no subanexo 4 do anexo 2 dessa lei complementar. Então, olha só, eu não vou aplicar isso para quem? Para o chefe de cerimonial, para o chefe de gabinete identificados lá no subanexo 4 do anexo 1 e para o chefe aqui, ó, chefe de gabinete de autarquia. Perfeito? A própria legislação está te dando isso. Então sublinha, porque isso daqui é importante você lembrar, porque ele pode perguntar na hora da prova e te cobrar justamente a exceção. Ok, galera? Perfeito? Senhorão. Ele fala aqui, ó, chefe cerimonial, chefe de gabinete e chefe de gabinete de autarquia. Tá, Geraldo, vamos fazer o seguinte, então? A gente volta aqui, ó, aqui atrás, correto? E a gente faz aqui, ó, um asterisco aqui, para lembrar que eu não aplico a quem, ó, não aplico ao chefe de gabinete de autarquia ou cerimonial. Perfeito? Tranquilo, galera? Só para a gente ficar sempre com o material amarrado. Poxa, Geraldo, mas está logo embaixo. Não tem problema. Bota um negócio na tua cabeça. Quem passa em concurso público não é o cara inteligente, é o cara esforçado, é aquele que desenha, é aquele que bola a melhor estratégia para ser aprovado no concurso público. É aquele que vai fazer com que desenvolve, né, a melhor estratégia para ser aprovado no concurso público. Então, anota, sublinha, faz observação, porque é diferente. Se eu for te dar aula de direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, a aula é outra. Eu vou falar aqui para vocês e você vai anotar um monte de conceito. Aqui é estudo de legislação e é assim que você vai ser aprovado em concurso público. Eu sou servidor público. Foi com o estudo dessa forma que eu consegui ser aprovado em concurso público. Perfeito? E eu quero trazer isso daí para você. Ok? Vamos lá. Agora, a gente entra aqui, ó, na seção 3
do estágio probatório. Gente, isso é muito importante, ok? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou pegar e vou botar um mapinha mental no quadro aqui para vocês, perfeito? Antes de entrar aqui, e depois a gente vem batendo com a legislação em cima, ok? Como assim, Geraldo? Vamos lá. Primeira coisa, toda vez que você ouve falar em estágio probatório, você não pode confundir com avaliação periódica de desempenho. Por quê? Vamos lá. A gente, quando estuda lá no direito constitucional, quando a gente estuda para concurso público, a parte do direito administrativo, a gente confunde essas duas avaliações, que é a avaliação especial de desempenho correto? Que é diferente da avaliação periódica de desempenho. Geraldo, eu não tenho nem como confundir, eu não sei o que é. Vamos lá. Na avaliação especial de desempenho, ela foi trazida e está presente lá no artigo 41, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Perfeito? O que é isso? Para o servidor público ser aprovado em um concurso público, ele passa no perdão, para um servidor público, ele adquirir a sua estabilidade no concurso público, ele vai ter o quê? Uma avaliação especial de desempenho nos moldes do artigo 41 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º. Perfeito? Agora, uma vez adquirida a estabilidade, o servidor ele pode perder a estabilidade através de uma avaliação periódica de desempenho, que está lá no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988. Então, a primeira coisa que nós devemos ter cuidado é não confundir a avaliação especial com a avaliação periódica de desempenho. Perfeito? Show de bola? Tio Geraldo, qual é que é considerada como meu estágio probatório? É essa daqui, ó. A avaliação especial de desempenho, que é o famoso estágio probatório. Perfeito? Ela que é o estágio probatório. Cuidado, perfeito? Geralmente, quando você pega para estudar uma legislação, você vai na ordem dos artigos, né? Artigo 1, 2, 3, 4. Eu não te dei uma dica aqui, como professor de direito administrativo, para você estudar do artigo 37 ao 41. Se você for na ordem, primeiro você vai ver a avaliação periódica, para depois ver a avaliação especial. Correto? Então não deixe isso daí te enganar. A avaliação especial é para o cara atingir a estabilidade, diferentemente da avaliação periódica, que o cara pode perder a estabilidade. Então não confunda. O seu estágio probatório, perfeito, é justamente o quê? A avaliação especial de desempenho. A gente não pode confundir isso. Lembre-se disso, tá? Macetinho para sua prova. A avaliação especial é o que vai dar o quê? A estabilidade. Ao passo que a avaliação periódica é o que ele pode perder a estabilidade. Perfeito, galera? Então não vamos confundir isso daí, não pode dar mole, ok? O que eu vou fazer? A gente vai encerrar a nossa aula aqui e na próxima aula, correto? Na próxima aula, eu já expliquei para você a diferença entre um e outro dentro da Constituição Federal, para a gente não confundir, e aí a gente já entra batendo dentro do nosso artigo, falando detalhe por detalhe para ficar tudo massificado para você, ok? Ó, beijo grande no seu coração, te vejo na próxima aula, ok? Juntos até a posse, galera!